Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Cumprimentamos a todos, damos as boas-vindas ao querido Carlos, nosso parceiro aqui nessa tarefa, nessa responsabilidade, gratidão por isso. As intérpretes para Libras, a Eliane Carvalho e a Tainan Tinum, do Grupo de Estudo Surdos Espíritas. Aos nossos queridos convidados, o Calcide Sarroris, coordenador do estudo aprofundado da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, e Pera Capello, trabalhadora do Grupo Espírita Paulo Estevão, facilitadora do ESG, médium e expositora espírita. Nós gostaríamos de agradecer imensamente também aos nossos queridos parceiros de transmissão. Muito bem, satisfação imensa estarmos juntos nesse estudo, Luziane, querido Calci, Pera, as nossas queridas intérpretes para Libras, e você que está de casa aí, receba o nosso abraço carinhoso. Hoje nós vamos finalizar o estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito de Verdade. E já vamos iniciando com a primeira pergunta para a nossa querida Pera, no item 5, Pera. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Poderia explicar essas palavras que Kardec inclui aí no Evangelho? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Luziane, Carlos, Calci, nossas irmãs intérpretes de Libras e todos que nos acompanham nesse estudo de hoje. Mais uma vez, gratidão pelo convite, é uma alegria imensa estar aqui, falar da doutrina espírita, que é ao mesmo tempo falar de Jesus e, obviamente, apresentar para os nossos irmãos o olhar de Allan Kardec, o olhar cuidadoso, criterioso de Allan Kardec, que nos propõe, sim, um estudo sério, disciplinado, metódico da doutrina espírita. Nós vamos tratar, inclusive, sobre o tema, do estudo da doutrina espírita. Mas, Carlos, especificamente essa primeira parte, eu queria, antes disso, a gente fazer assim um miudinho desse início aqui. Advento do Espírito de Verdade. Tá? Então, se nós começarmos, o que é advento? Porque às vezes a gente lê, Carlos, e acha tão legal, passa por cima das palavras, não percebe efetivamente a profundidade do que foi colocado ali. Kardec não esqueceu de se ocupar de nenhuma palavra. Todas elas foram colocadas com muito carinho, muita atenção. Então, se a gente fizer uma busca na internet, rapidinho, se a gente colocar assim, advento, o que significa? Advento é aparecimento, chegada, aquilo que começa e se institui. Aí é muito legal, Carlos, porque aí a gente diz assim, bom, e o que é instituir? Porque chegar, aparecer, começar, a gente sabe, mas o que é instituir? Aí a gente procura também na internet. Instituir, dar formação. Olha que gostoso. Aquilo que chega para dar formação, educar, instruir. E aí, obviamente, nós temos aqui que quem chega é o Espírito de Verdade, então não vai ser aquilo, é quem chega. O Espírito de Verdade chega à humanidade para dar-nos formação, educar-nos e instruir-nos. Nesse capítulo aqui, o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, um dos capítulos mais curtos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu diria, inclusive, que é um dos capítulos mais complexos e mais maravilhosos de nós estudarmos, porque ele trata diretamente sobre Jesus. E nesse item, Instrução dos Espíritos, nós vamos ter 4 mensagens do Espírito de Verdade, de 1861 a 1863, ou seja, o Espírito de Verdade no interregno, num prazo temporal de 4 anos, chega para apresentar à humanidade aquilo que é o tempo que nós estamos vivendo e o que é a doutrina espírita. Então, fazendo essa introdução,
Essa primeira parte, né? Completando. O Espiritismo como fez antigamente a minha palavra. Aqui nós já vamos ter uma ideia de quem é o Espírito de verdade. Antigamente. Então, o Espírito de verdade vem fazer um link, usando uma palavra muito atual, uma conexão com algo do passado. A minha palavra tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Aqui eu vou destacar a palavra incrédulo, Carlos, porque assim, para quem fala a doutrina espírita, a doutrina fala para a humanidade. Aqueles que creem não precisam mais serem convencidos. Aqueles que não creem, a doutrina espírita não faz prosélitos, mas é importante destacar que ela veio para ficar, porquanto Jesus havia prometido, lá em João 14, capítulo 14, versículos 16, nós vamos encontrar Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas nós o conheceremos e ele permanecerá conosco. Então, esse momento é o momento que Jesus apresenta a doutrina espírita como o consolador prometido, desvendando, trazendo para a gente, né, instituindo o caráter da revelação espírita, que é sim, e aí um destaque, só se revela o que é verdade, o que não é verdade não se revela. Então, nós vamos ter em Moisés o primeiro revelador da lei de Deus, que trouxe a lei e lhe apresentou a nós, né, vamos dizer assim. Jesus, que é o próprio mensageiro da lei, e não só apresentou, como exemplificou, e a doutrina espírita que virá confirmar os ensinamentos de Jesus, exemplificando e permanecendo conosco, a partir de quando nós a conhecermos. Aos incrédulos, que são aqueles que não acreditam no mundo espiritual, ou seja, o materialismo, importa destacar que, independente de crença ou não, a verdade é a que preside todas as relações de ambos os mundos. Excelente, Pera. E aqui já destacando a primeira participação que a gente teve hoje aqui, às 20h56, o Francisco Caparrós disse assim: boa noite a todos, gratidão a Deus e a todos por mais uma noite de estudos e aprendizado. Grato, é o que todos nós sentimos aqui, esse espaço é nosso, a gente gostaria de relembrar que aqui os comentários, as perguntas são sempre muito bem-vindas. Vamos construir esse espaço de estudo juntos. E aí, Calci, a gente ainda nesse item 5, nós temos um questionamento. Qual o querer de Deus para a humanidade no dizer do Espírito de verdade? Microfone fechado. Seu áudio. Perfeito. Uma bela noite a todos os irmãos que conectam nas ondas da mídia, através deste trabalho extraordinário de divulgação do Evangelho de Jesus. Há uma carência enorme de Jesus. E quanto mais o homem resiste, mais sofre. Então, eu vejo sempre assim com muita emoção e muita gratidão ao mesmo tempo estes trabalhos desenvolvidos de divulgação dos ensinos de Jesus. Como a Pera comentou, nós temos no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um título interessante, O Cristo Consolador, 4 mensagens do Espírito de verdade, que Allan Kardec colocou e numa ordem bastante interessante, uma após outra. Parece que tem
quase a certeza de que colocou de propósito, porque o assunto ele se desenvolve entre uma mensagem e outra. Mas a nossa irmãzinha Luziane nos faz aí uma indagação interessante que está no item número 5 deste capítulo 6. O que Deus quer para a humanidade? O que quer Deus para a humanidade? Ou seja, qual é a vontade de Deus com relação às pessoas? E o próprio Espírito de Verdade, ele responde. Ele diz: Deus não quer aniquilar a humanidade. Bom, então fica muito claro que Deus não quer aniquilar a humanidade. Alguém poderá indagar, mas de onde surgiu essa ideia aí de Deus querer aniquilar a humanidade? Ele é o Criador, como é que pode? O nosso entendimento, o entendimento dos cristãos, desde os primeiros tempos, houve uma tendência nossa de dogmatizar e colocar determinadas interpretações à vontade de Deus, como se nós, criaturas humanas, pudéssemos compreender, né, a natureza íntima de Deus e o seu querer. Mas fica evidente que Deus, por ser Deus, não pode querer aniquilar a humanidade, conforme nós, os cristãos, nos séculos, nos milênios, estamos divulgando. Então, o cristianismo adquiriu as conotações do politeísmo. Um Deus vingativo, um Deus rancoroso, cioso, nervoso, aborrecido, enfurecido, punitivo, que maltrata, amaldiçoa e elege algumas almas antes de as criar para o céu, e as outras tantas ele, Deus, elege para o inferno. É exatamente contra este ensino, esse grande engano que nós, cristãos, cometemos ao longo dos milênios, é que a mensagem se posta. Deus não quer aniquilar a humanidade. O que é que Deus quer? Que a gente viva bem uns com os outros. Que vos socorrais. É um verbo muito esquisito de ser falado e a gente não ouve muito isso por aí, não é? Então vamos trocar em miúdo, que nós nos auxiliemos uns aos outros, que a gente se ajude uns aos outros. O que Deus quer é isso, como filhos amados que somos, todos nós, porque Deus não faz acepção das pessoas. Deus elege a toda a criatura como o seu predileto, toda a criatura. E ele nos pede para que a gente se auxilie, que o forte ajude o mais fraco. O forte em força física ou o forte materialmente, em relação ao que é mais débil financeiramente, o mais forte intelectualmente, que auxilia aquele que ainda não entende, facilitando para que ele também possa perceber. É uma mensagem belíssima de orientação a todos nós. Esta mensagem, esse item número 5, essa belíssima mensagem do Espírito de Verdade para todos nós. Muito bem, Calci.
Nós queríamos apresentar uma pergunta aqui, Pera. Foi feito antes até do início, foi 21 e 28, o Isolete de Souza. O Espírito de verdade é o próprio Jesus? É uma pergunta que não quer calar, não é? Pois é. Vamos lá, antes da gente responder, vamos fazer assim a seguinte pergunta. Kardec, querendo saber disso também, até porque no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca uma mensagem do Espírito de verdade. E, obviamente, Kardec tinha essa curiosidade, como nós todos temos. Vamos recordar que Kardec foi criado e educado, né? Ele nasce, é criado e educado numa família católica. Depois, muito cedo da idade dele, ele vai para o Instituto de Verdun, na Suíça, onde ele vai estudar. E lá, vamos dizer assim, a cultura e a tradição era protestante. Então, Kardec tem a oportunidade de conhecer, né, da história da vida de Jesus pelas duas visões. E ele, aos 20 anos, quando retorna para a França, começa a trabalhar como pedagogo e depois vem a conhecer a doutrina espírita. Então, ele também tinha curiosidade sobre isso. É interessante que nessas 4 mensagens que estão dentro do capítulo, nós vamos ter respostas sobre essa pergunta. Então, quando no comecinho ele diz assim, venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, e aí fala. Mas lá na frente ele diz, meu pai não quer aniquilar a raça humana, mas nós poderíamos dizer, mas espera, todos nós somos filhos de Deus, então nós poderíamos nos reportar a Deus como meu pai. Mas, assim, a forma como ele fala, o restante das palavras, né, como ele trata os assuntos, mais lá na frente ele diz assim, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora. Então, Kardec vai extrair de todas essas 4 passagens, 4 passagens aqui do capítulo e a primeira, verdadeiramente essas informações. Mas nós temos a confirmação disso, e quem tiver curiosidade pode acompanhar, Cosme Massi. Cosme Massi faz um trabalho maravilhoso, pesquisando em todo o Pentateuco e apresentando, sim, a confirmação de que o Espírito de verdade era o próprio Jesus. Me permite uma informaçãozinha? Eu sempre tive uma grande curiosidade a respeito disso, desde menino, o Espírito de verdade e tal. E certa feita, meu velho pai abriu para mim o Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. Eu nunca mais esqueci. E ele me falou, leia. Eu li e falei, mas é igualzinho a mensagem que está no Evangelho, no capítulo 6 do Evangelho. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Só que lá no Livro dos Médiuns não está escrito Espírito de verdade. Lá no Livro dos Médiuns está escrito Jesus de Nazaré. Então, o que comprova isso que a nossa irmãzinha Pera colocou é ele. Agora, a questão é saber, todo e qualquer espírito de verdade que se comunica é o próprio Cristo? Não, porque Jesus, como um bom descentralizador que é, porque todo bom líder é descentralizador, e a prova de que Jesus é descentralizador é que ele chegou aqui e já chamou 12 para trabalhar com ele, e mandou esses 12 chamarem mais 36, e esses 36 chamarem 432, e a coisa ia assim. Então, Jesus, como um bom líder descentralizador, ele tem os espíritos que, em nome dele, falam, não é? E agem em nome dele, nesse belíssimo programa traçado por ele da evolução da humanidade, de unir
os moradores do planeta Terra aos moradores de outros planetas mais evoluídos, a fim de que vire um só pastor e um só grupo de ovelhas. Excelentes reflexões. A resposta aí já contempla a pergunta da Isolete e da Regina, porque foi a mesma pergunta. E a Jeane Lima, Calci, às 21h38, ela refere-se ainda a esse item 5 e destaca um trechinho. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências. E ela pergunta, quais seriam essas trevas? O que você acha, Calci? Diz pra gente, por favor. Homens fracos que compreendeis, olha, quando a gente compreende a própria treva, as imperfeições, os nós psicológicos, os condicionamentos, os vícios, os hábitos. Eu me recordo aqui que Paulo de Tarso se lamentava. Ele dizia, mas que triste figura que eu sou, que eu não faço o que eu quero e aquilo que eu não quero eu faço. Quer dizer, se revelando como um homem fraco. Aquele que já conheceu e é da sabedoria milenar, desde Sócrates, né? E que já vem um ensinamento muito antes dele, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, o homem que já se reconhece fraco e que compreende as trevas internas, as suas necessidades para crescer, não é? Ele está a um passo extraordinário de avançar, porque a grande maioria de nós ainda nem reconhece, nem sabe dos defeitos que tem, daquilo que precisa ser ajustado. Muito bem, Calci. Aí, atenção, o Calci já respondeu a pergunta da Eliene, a Silveira, como a Luziane chamou a atenção. Ó. Só existe um espírito de verdade, o Calci explicou ainda há pouco, não é? Que Jesus é o espírito de verdade, mas ele conta com uma pleiade de trabalhadores. Não é? E aí, olha, relacionado com o assunto, a Daiane Alcântara Oliveira pergunta se o espírito de verdade no catolicismo seria o Espírito Santo. Então, comenta rapidamente, Pera, por favor, para a gente. Considerando que vamos dizer assim, para o trabalhador do mais alto, não importa efetivamente o seu nome, mas importa a obra que ele realiza, se nós considerarmos que esse Espírito Santo seria um conjunto de espíritos que estão sob o comando, né, o comando da lei divina, podemos dizer que sim. Até porque, quando lá em João 14, Jesus disse, eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade. E esse Espírito a gente poderia colocar quase como um coletivo, né? Então, assim, o espírito de liderança, o espírito de equipe, o espírito de comunhão, o espírito de verdade. Então, assim, se nós estamos numa época em que a verdade se estabelecerá, a partir do advento dessa verdade, ela se estabelecerá. E a verdade haverá de permanecer entre nós, seja ela levantada por que bandeira. Então, assim, não vai importar o nome do espírito que traga. Trazendo a verdade, ele estará nesse espírito em comunhão com o mais alto. Muito bom. Aqui, no item 5 ainda, Pera, nós encontramos o trechinho, amai e meditai sobre o que é revelado. Amai-vos e instruí-vos. O que podemos entender destes alertas do Espírito de verdade? Carlos, acho maravilhosa essa colocação, porque nós ainda estamos, vamos dizer assim, presos às trevas da nossa inteligência. Nós ainda estamos presos à ignorância das coisas. Ignorar as coisas é uma das maiores prisões da criatura humana. Por quê? Porque ela se limita exclusivamente ao que ela conhece. Kardec traz a proposta da doutrina espírita, na doutrina espírita, da fé raciocinada. Nós vamos aprender a acreditar nas coisas a partir da elaboração mental do nosso conhecimento. Então, não é à toa que, por exemplo, Kardec elaborou a estrutura do Livro dos Espíritos em perguntas e respostas, a dialética socrática,
Porque a partir de uma pergunta surge uma resposta, a partir daquela resposta já surge uma nova pergunta e aprofunda o conhecimento, permitindo que o educando elabore o seu processo de conhecimento. Então, estamos na época da consciência da criatura. Nós vamos entender as coisas, nós vamos perceber o alcance das coisas, as nossas atitudes, as nossas escolhas e as consequências delas. Vamos passar a entender, vamos crer nas coisas, não porque alguém disse para a gente acreditar, mas nós vamos crer porque a razão nos conduzirá a isso. Então, a primeira coisa, crede e amai. E aí, essa parte amai, Luziane, é muito interessante, porque as criaturas, nós ainda não temos ideia do que é esse amar. A gente acha que amar é aquele amor incondicional. Será que a gente sabe verdadeiramente o que é o amor incondicional? Vamos lá, rapidinho, pensem na pessoa que vocês mais amam, ok? Aquela pessoa que vocês, de repente, dariam a vida por ela. Percebam qual é o sentimento que brota nos corações de vocês e qual, na tela mental de vocês, a imagem que vem. Beleza? Agora uma brincadeirinha. Imaginem aquele parente de vocês, se vocês pudessem pegar todo o patrimônio que tivessem e colocassem numa viagem só de ida para Marte. Sabe aquela criatura que você quer ver assim, bem distante de você? Nós ainda temos esse tipo de sentimento. Percebam o sentimento que brota agora do coração de vocês. Percebam na tela mental quais são as figuras que aparecem. O primeiro sentimento é igual ao segundo? Não. Imaginem que no espírito do tamanho de Jesus, o sentimento dele é absolutamente igual. O sentimento que ele tinha por João, o evangelista, era exatamente o mesmo por Judas. Para nós, não. Ainda hoje nós castigamos Judas, ainda por tradições religiosas, queimando-o na época da Páscoa. Percebam? Então, esse amar, Carlos, ele vai ser elaborado também pela criatura encarnada. Nós vamos elaborar esse amar, vivendo nas múltiplas existências que a lei de reencarnação nos permite, nós vamos aprender todos os amores. O amor de pai, de mãe, de filho, de irmão, de primo, de tio, de avô, de avó, o amor de patrão, de empregado, o amor de político e cidadão, o amor de soldado e general, o amor de comandante e comandado, o amor maternal, fraternal, e aí vai, nós vamos aprender tudo. Mas, Calci, como é que a gente aprende a colocar esse amor em prática? E aí nós precisamos recorrer à parte terceira do Evangelho, do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai apresentar a lei natural ou lei divina, que é esse amor que nós vamos precisar aprender. Porque esse amor não é assim, eu amo e pronto, né? Um toque de mágica, eu já amo. Não, não é assim. O amor, ele é construído, Luziane, porque a partir de ser construído, ele não vai ser mais abandonado. Então, Kardec vai, de forma didática, pedir aos espíritos que nos explique como funciona esse amor. E aí, ele vai dividir para a gente, bem rapidinho. Amor a Deus, lei de adoração, é o primeiro de todos. Trabalho é o amor colocado em prática, em benefício de quem? De si, do outro e de Deus. Lei de reprodução, a terceira. Lei de conservação, a quarta. Lei de destruição, sim, a quinta. Lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Aprendendo, Carlos, vamos crer e amar. Aprendendo a amar em todas essas condições, nós estaremos nos preparando efetivamente para cumprir, vamos dizer assim, esse conteúdo programático da vida da criatura para que cheguemos, aí ele finaliza o capítulo com a perfeição moral. Excelente, Pere, excelente também o exemplo que você trouxe, ficar mais nítido para a gente visualizar como é que ainda é a expressão do sentimento amor em nossas vidas. Calci, o Daniel, às 21h40. Oi, vou só te interromper. Vou só te interromper. Olha que coisa espetacular. Um dia, todos nós chegaremos à condição de amar aquele nosso parente que a gente mais ama e aquele parente que a gente quer ver em Marte da mesma forma. Até porque
nós também somos aquele parente para alguém que nos quer ver em Marte. Perfeito, Pera. Calci, às 21h44, o Daniel colocou assim, ainda sobre esse trechinho que a Pera comentou, amai-vos e instruí-vos. Podemos afirmar que o Espírito de Verdade, chamando a responsabilidade dos espíritas em amarmos-nos primeiro e instruirmos-nos em segundo, caberá trazermos maiores luzes aos filhos perdidos? É uma belíssima pergunta. A gente precisaria entender, compreender aí o que a gente pode colocar como filhos perdidos, se seria o mesmo sentido bíblico que a gente encontra, não é? Mas a gente observa que o Espírito de Verdade, neste item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala em instruir-vos e amai-vos, ele está colocando na forma reflexiva. É uns aos outros. Então, é correspondente. Então, amai-vos e instruí-vos. Quer dizer, cada um tem possibilidade de cooperar com o progresso do outro, seja esse outro quem for. Você tem uma experiência que só você vivenciou. E quando você mostra essa experiência sua para alguém, esse alguém aprende e não precisa passar pela experiência tal como você passou. Então, o amai-vos, né, ele está ligado ao instruir-vos em razão disso. A Pera falou das pessoas que a gente muito ama e aquelas que a gente ainda não tem um amor mais dilatado, né? A gente quer ver a pessoa um pouco afastada, mas esse irmão tem algo para nos ensinar. E o que ele tem para nos ensinar é o que faz a gente repelir a ele. Quando a gente entende assim, fica ótimo. Então, agora, entrando aí na questão dos filhos perdidos, porque tem muita gente que acha que nós cristãos deveríamos pegar o megafone e ir para a rodoviária, né, e ficar gritando e anunciando e tal. Eu acho fabuloso quem faz isso, sem problema nenhum. Mas eu penso que esteja falando mais naquele filho perdido que está do seu lado e que muitas das vezes a gente não compreende a dor dele, né? Então, esse amai-vos e instruí-vos é de alguém muito próximo a gente, está ao nosso alcance. A gente não precisa botar uma roupa de monge budista e ir para o alto do Tibete e tal, para meditar. Nós temos alguém ao nosso lado, a quem nós podemos instruir e, consequentemente, amar esse amor possível para nós, criaturas humanas, nesse nível evolutivo em que estamos. Muito bem, Calci. Pera, nós temos uma pergunta do Francisco Caparrós, ainda sobre o item 5, foi às 21h56. Ele diz, me resta dúvida com relação ao último parágrafo desse item 5. Né? Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Ele pede esclarecimento. Carlos, vamos buscar no momento derradeiro de Jesus. Jesus veio para nos mostrar o amor de Deus na prática. A gente usa uma expressão hoje muito corriqueira, né, Calci? A gente diz assim, quer que desenhe? Né? Quando a gente quer explicar uma coisa para uma pessoa, explica a primeira, a segunda, a terceira vez e a gente já vai perdendo paciência. Quando vai explicar a terceira, a gente vai perdendo a paciência. Jesus veio, ensinou-nos
todas as dimensões do amor. Se a gente pegar aí todas as 10 leis divinas, que são subdivisões didáticas da lei, Jesus ensinou em todos os momentos. Jesus nos ensinou a adorar a Deus, a trabalhar, a se relacionar em sociedade, se colocou, o espírito de maior envergadura que pisou o solo terrestre, se colocou a serviço. Ele diz, eu vim para servir. Mostrou a igualdade, ele partia o pão antes de comer. Luiziana, a gente senta de manhã para o café da manhã, a gente estica logo a mão e pega o primeiro pãozinho. Se alguém tiver com a mão no meio do caminho, a gente acaba de pegar a mão da criatura, porque a gente não está prestando atenção a essas coisas. Então, Jesus ensinou lei de sociedade, ensinou sobre tudo. E o que foi que aconteceu com ele? Nós não estávamos preparados para abandonar a nossa, vamos dizer assim, animalidade ainda, né? As nossas paixões ainda nos dominavam, nós não estávamos preparados para aquilo, porque ele disse que era necessário que nós abandonássemos, de outras palavras, lógico, esse homem velho para assumir um homem novo. Nós precisávamos isso. E o que aconteceu com ele? Jesus foi crucificado. Mas depois, ao terceiro dia, ele retorna ao convívio com os apóstolos, e lá em Atos dos Apóstolos nós vamos encontrá-lo, dizendo que ele passou 40 dias com os apóstolos, fazendo as mesmas maravilhas que ele fazia. E a gente não fala sobre isso. Por que nós não falamos sobre isso? Depois ele vai dizer para nós, com um amor paternal, ele diz, no mundo tereis aflições, porque ele sabia o que nós íamos passar. Pera, é porque ele era um profeta? Não, é porque ele já viveu. Jesus já passou por tudo que nós passamos, então ele já viveu, ele se antecipou a isso e disse, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque nós nos distanciamos da lei divina, nós não queremos colocá-la em prática, porque colocá-la em prática significa renunciar ao nosso ego. Então ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus é o vencedor do mal. Que mal? Aquele mal que ainda existe em nós. Sejamos os vencedores da impiedade. Mais lá na frente nós vamos tratar sobre 2 temas, abnegação e resignação. E aí nós vamos entender o que é essa questão da impiedade. A impiedade ainda é o sentimento que nos toma, que nos domina, porque entre a minha dor e a dor do outro, eu ainda privilegio a minha dor. Enquanto eu olho para a minha dor, o meu olhar para o outro, ele acaba sendo de impiedade. Nós precisamos vencer esse nosso arrastamento. A proposta da doutrina espírita é essa, reconhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Muito bom, Pedro, os esclarecimentos. Calci, voltando aqui para as nossas perguntas, no item 6 agora, outra mensagem do Espírito de Verdade, a gente te pergunta, Calci, qual o cultivo do jardineiro divino para a edificação do reino de Deus? Que perguntinha gostosa essa, não é? Qual o cultivo do jardineiro divino para a edificação do reino de Deus? A gente percebe, irmãzinha, que o item 6 começa assim, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Esse deserdados aí está falando daqueles que passam por provas da necessidade material. Tanto é que lá adiante ele diz, para não invejar aqueles que têm mais, porque muitas das vezes são muito mais miseráveis. Então, é uma mensagem que começa falando em instruir e consolar os pobres deserdados, e no parágrafo seguinte, o Espírito de Verdade se dirige aos trabalhadores do bem. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. E vai por aí afora. O pão que vocês têm que alimenta o corpo, mas as vossas almas não estão esquecidas. Eu,
o jardineiro divino as cultivo. As cultivo. Cultivo a quem? As almas. Olha que informação interessante que essa mensagem traz para a gente. Jesus está declarando que ele cultiva as almas das criaturas. O que é cultivar? Bom, no sentido agrícola, é tratar, cuidar, afastar aquilo que pode ser pernicioso, adubar, dar as condições necessárias para que produza. Olha a informação que nós estamos recebendo nesse item 5. Agora, o interessante é que a palavra cultivar ela também tem um sentido que a gente pode dizer que seria um sentido bíblico. Cultivar almas é formar, desenvolver, instruir. Ou seja, o Cristo nos chama para atender aos deserdados, mas, ao mesmo tempo, diz, olha, vocês têm o pão, mas a alma de vocês também é cultivada. Como? De que maneira que o Cristo cultiva a alma de cada um, dando as condições necessárias para a gente vencer as nossas próprias dificuldades, ou, conforme um companheiro anunciou aí, as trevas, a gente vencer as dificuldades, a esterilidade do terreno, a correção do terreno da nossa alma, a dureza da nossa alma. O Cristo é aquele que proporciona as condições necessárias para que a gente possa desenvolver a capacidade da nossa alma, ou seja, melhorar o nosso sentimento, melhorar o nosso humor, sermos mais confiantes, mais alegres. O Cristo está presente na vida de cada um de nós. Muito bom. Nós temos um comentário da Eline Cota, está relacionado com a resposta anterior. O vencedor do mal nos mostrou como vencer todas as adversidades. A luta contra a impiedade pode ser a expressão de uma ação de luta para atingirmos o bem. Essa é uma expressão adequada? Muito mais do que adequada, não é? O entendimento é esse mesmo. E entendendo aqui que a impiedade está dentro de nós, para vencer a impiedade que está dentro de nós mesmos, no sentido de adquirirmos, não é, as qualidades e irmos seguindo no desenvolvimento de valores positivos. Muito bem, Eline, excelente. Nós vamos agora aqui, ainda no item 6, Pera, com essa pergunta: como podemos dissipar o erro das revoltas e entendermos o sublime objetivo da aprovação humana? Está relacionada também com o que foi comentado há pouco, não é? Carlos, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de entender determinadas coisas de Jesus. Então, por exemplo, quando Jesus disse assim, amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e amar a si mesmo, eis aí toda a lei e os profetas. Aí a gente, então beleza, a lei de amor é a lei que permeia todas as relações. E aí a gente sempre imagina que todas as relações é aquilo que está fora da gente. Eu com a Luziane, eu com o Carlos com o Calci. A primeira relação que nós precisamos observar é a relação com Deus, a criatura com Deus. Primeira relação. A segunda relação é a criatura consigo mesma. Terceira relação é a criatura com o outro. Então, quando, por exemplo, eu cometo um equívoco, eu descumpro a lei divina, e eu não reconheço, a começo daí, eu já infrinjo a lei num segundo momento, porque no momento que eu infrinjo a lei, eu descumpro a lei, eu já estou infringindo. Não reconhecer o equívoco já é uma segunda infração. Tanto é que lá no céu e inferno, nós vamos encontrar que para a criatura poder iniciar o seu processo verdadeiro de crescimento, ela tem que primeiro reconhecer o equívoco.
Ela tem que parar e olhar para trás e dizer assim, vixe, aquilo ali foi uma infração à lei divina. Primeira coisa. Mas nem todo mundo que vê o erro se arrepende. Então, segundo momento, arrependimento. Então, eu tenho que reconhecer o erro e arrepender-me. Beleza. Mas nem todo mundo, mesmo depois de arrependido, pede para reparar. Então, reconhecer o erro, arrepender-se, pedir para reparar e se preparar para a reparação. Só que as criaturas acham que essa reparação é sempre com o outro. Mas vamos lá, eu cometi um equívoco com o Carlos. Mas o Carlos já se elevou, o Carlos não ficou magoado comigo, não ficou preso a mim. O Carlos se elevou, olhou para trás, compadeceu-se da minha pequenez, orou a Deus por mim e caminhou. Ele serviu e passou. Mas eu fiquei presa no meu equívoco. Eu vou pedir para o Carlos voltar da condição que ele já se encontra para descer a minha condição para eu poder reparar? Não. Sapiência da lei divina que diz que a reparação é para a lei. É para a lei. Então é por isso que começa com a criatura esse processo. Reconhecer a falta, arrepender-se, pedir para reparar e efetivamente se colocar à disposição para reparar. Aí, onde é que cabe aqui para a gente? Veja que quando a gente vê o Espírito de Verdade dizendo amai-vos, ele começa a dizer amar a Deus, amar a ti e amar ao próximo, mas reconhecer o teu tamanho. Reconhece o teu tamanho. Nós não vamos saber amar como Jesus. Então, Carlos, como é que eu vou resolver isso? Eu estou perdida? Eu estou sem solução para a minha vida? Né? Onde é que eu vou ficar se eu não vou conseguir amar como Jesus? Jesus deu a dica. Ele disse assim, faz para o outro o que tu gostaria que fizesse. Começa por aí. Aí a gente diz assim, onde? Em tudo. Você gosta que alguém faça alguma coisa por você? Começa fazendo. Então, amai-vos. Instruí-vos. Ou seja, busque conhecer-se, conhecer o outro, conhecer Deus, conhecer as leis que regem tudo isso e pergunte o que é que você pode fazer para, aí sim, para colocar em prática todos esses conhecimentos. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Nós vamos encontrar essa fala. Mas aí, pessoal, me diga uma coisa. Qual a relação entre o cristianismo e a doutrina espírita? Por que eu tenho que acreditar nisso? Por que eu tenho que acreditar na doutrina espírita? Ela vai me trazer verdadeiramente o esclarecimento? Aí eu vou fazer um link, tá? Jesus lá em João 8 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma das nossas prisões é a ignorância. Aí em João 14, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus diz, eu sou a verdade. Dá para a gente entender? Conhece Jesus e Jesus te apresentará a forma de você se libertar das suas prisões. Beleza, até aí tá ótimo. Mas aí onde é que entra a doutrina espírita? Questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o referencial que nós vamos ter para nós nos modificarmos, já que a minha verdade não é a mesma verdade da Luziane? E aí os Espíritos respondem, Jesus. Então a gente consegue fechar, né, a conexão entre Jesus e a doutrina espírita, porque a doutrina espírita se pauta todinha nos ensinamentos de Jesus. Se em algum momento nós encontrarmos algum ensinamento que se distancie de Jesus, abandone a doutrina espírita e siga Jesus. Muito bom, Peira. Calci, ainda nesse item 6, antes da gente passar para a próxima pergunta, tem uma pergunta da Jeane. A Jeane, viu, Calci, está sempre aqui com a gente, sempre faz as perguntas, os comentários. Às 22h11, ela colocou assim, amigos, no item 6, estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Esse apóstolo seria Kardec? Jeane Lima, muito bem, minha irmãzinha, é uma bela pergunta. A gente pode entender que sim. É uma mensagem que está vinculada a mensagens que Allan Kardec recebeu. Se você tiver alguma curiosidade a mais, procura lá no livro Obras Póstumas, no texto ou no subcapítulo Minha Missão, e você verificará
que o Espírito da Verdade é o orientador direto de Kardec e que, inclusive, se coloca à disposição dele. 15 minutos por mês. Mas é uma honra enorme, não é? 15 minutos por mês, mas está ali presente do lado dele, intuindo. Então, a gente pode, sim, considerar, sem nenhum detrimento ou diminuição, de fantásticos e fabulosos apóstolos também do Cristo, dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, em todas as religiões, em todo o movimento religioso do mundo. Mas aqui, no caso específico, nesta mensagem, sim, Allan Kardec. Que lindo, Calci. No item 7, que já é a terceira mensagem que a gente vai refletindo aqui do Espírito de Verdade, e é muito bom, meus irmãos, que a gente acesse essas mensagens, são lindas, conversam com o nosso coração e traz reflexões muito profundas, como a gente está percebendo aqui. O Espírito de Verdade aconselha, olha que trecho lindo, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Poderia comentar, Calci, esse trecho lindíssimo do Evangelho? É interessante porque sensibiliza a qualquer um, né? Por mais que a gente tente controlar a emoção, é um texto fabuloso. Estou aqui, me chamaste. É Jesus se colocando à disposição da gente. Mas eu gostaria de, antes de entrar neste assunto, lembrar que tem um verbo aí muito interessante. Invocai-o. Invocar não significa evocar. Evocar é você chamar um igual a você ou alguém que esteja subordinado ou dependente de você. Venha cá. E a pessoa vem. Invocar é suplicar. É por isso que se recomenda, está em toda a literatura espírita, toda reunião espírita inicia-se com uma invocação ao Senhor, uma súplica ao Senhor. Os espíritos que manifestam, caso seja uma reunião mediúnica, eles não vêm por pura evocação, mas porque antes foi invocado, suplicado o nome do Senhor aí, Deus, o Pai, e ele envia o Filho, que é o responsável. Esse que a nossa irmãzinha Pera falou na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que a humanidade tem para servir de guia e modelo? Jesus é a resposta mais curta e mais eficiente do Livro dos Espíritos. Jesus, ponto final. Vem um comentário depois, mas a resposta já está dada. Peça a Deus e o Filho vem. É a informação que a doutrina espírita apresenta para a humanidade. Jesus nunca foi embora. Então, não tem volta do Cristo, porque ele nunca foi. Então, quem nunca foi, não precisa voltar, já está. Aliás, o próprio Cristo está em Mateus, no capítulo 18, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu aí estou. Reuniu em nome do Cristo, invocou a presença dele, ele está, estou aqui, vocês me chamaram, eu estou aqui. É o Cristo de Deus atendendo à necessidade humana, pronto
e disposto a nos auxiliar. Eu nunca vi amor maior do que esse até hoje. Ele nos ama tão profundamente que, apesar de tudo o que a gente ainda não consegue realizar, ele continua com todos nós, nos entende e continua nos incentivando a toda a humanidade. O Espírito Joana de Ângeles Calci diz que Jesus jamais desiste de nós e que a gente também não desista dele. A Maria Margarida Saraiva traz uma pergunta que já foi respondida, a gente traz aqui só para relembrar: o Espírito de verdade é o próprio Jesus ou seria João Batista? A gente fez uma análise aqui, Maria Margarida, se você puder depois retornar, né, a gravação, dar uma olhadinha, que o Espírito de verdade é o próprio Jesus, e tem aqui alguns relatos acerca dessa comprovação. Tá bom? É só para a gente deixar aqui esclarecido. Vamos lá, Carlos. Muito bem. Nós vamos fazer a última pergunta do item 8 para a Pera e depois nós atenderemos o chat, que tem várias perguntas, né, Luziane? Então, Pera, está dito assim no texto: tomai, pois, por divisa estas duas palavras, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Quais são estas palavras? Poderia explicá-las, por favor? Vamos lá. Nós já sabemos que não sabemos amar como Jesus, não é isso? Se por acaso nós estivéssemos aqui numa reunião presencial, Luiziane, e eu me levantasse e fosse até você e esbofeteasse a sua face, o que aconteceria? Os outros que estão olhando, o que pensariam a meu respeito? Qual dos outros iriam na sua direção para cuidar de você? Qual dos outros viriam na minha direção para evitar que eu fizesse novamente? Será que você revidaria de imediato ou você ficaria constrangida pelo susto da situação? Mas Jesus disse que aquele que receber uma bofetada numa face oferece a outra. Quando a gente está conversando com alguém, Luziane, num papo assim, diz assim, pô, eu acabei de ter uma super decepção com alguém. Olha que coisa interessante, né? A gente ainda se imbui na qualidade de poder se decepcionar com a criatura. Se nesse momento a gente pudesse verdadeiramente ver a situação, o sentimento deveria ser de compaixão por aquele que equivocou, porque era esse o sentimento de Jesus para conosco. Todos os nossos equívocos despertavam em Jesus compaixão. Então as pessoas dizem assim, Jesus sofreu no Calvário, o sofrimento dele, minimamente, nós poderíamos dizer, era só antevendo os nossos sofrimentos, ele se compadecia dos nossos equívocos. Então nós já sabemos que não sabemos amar como Jesus. Ele disse ainda, amai-vos, assim como eu vos amei. Ele dá a dica. Então ele diz assim, como é que eu vou aprender a amar? Fazendo como Jesus. Beleza. Mas ainda assim nós não sabemos como fazer. Aí ele deixou outra dica. Olha a paciência dessa criatura, meu Deus. Então faz o seguinte, meus bem-amados. Faz para o outro o que você gostaria que te fizesse. Luiziane, essa é a regra de ouro de todas as relações. Faz para o outro o que gostaria que te fizesse, ok? Então vamos lá. Se eu me equivoco contigo, Luiziane, qualquer que seja o equívoco, a proposta de Jesus é que você se comporte para comigo da forma como, se você estivesse equivocando comigo, você gostaria que eu me comportasse contigo, ok? Então, quando nós recebemos alguma dor de alguma outra criatura, ao invés da gente machucar, ficar com raiva, com rancor, com mágoa, se afastar daquela criatura, a proposta do mais alto é ir ao encontro daquela criatura, ampará-lo, orientá-lo, levá-lo luz para aquele momento de treva. Mas nós estamos tomados da nossa própria dor. Então nós temos dois momentos, Carlos. O momento do eu e da minha dor, que é o ego. O momento do equívoco do outro, ok? O outro equivocou-se e eu estou com a minha dor. As duas palavras são devotamento e abnegação. Pera, que cargas d'água é isso? Então vamos procurar saber o que é. Vamos começar pela abnegação.
é desprendimento e altruísmo, superação das tendências egoísticas conquistadas, superação dessas tendências em benefício do outro. Então, o que é que vai ser a abnegação? É mesmo no momento de dor, eu esquecer a minha dor e cuidar da dor do outro. É deixar o ego para procurar o outro. É romper com o egoísmo e enaltecer o altruísmo. Nós vamos encontrar no momento derradeiro de Jesus, Maria aos pés da cruz, amparada por João, o evangelista. E naquele momento Maria estava chorosa, sim, mas ela ouviu um choro mais dolorido do que o dela, porque era o choro de uma mãe que não conhecia Deus como Maria conhecia. Maria olha para o lado e vê a mãe de Dimas, que era o ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Maria abandona a própria dor e vai cuidar da mãe de Dimas. Isso é abnegação. E o devotamento, Carlos? Devotamento é grande empenho com generosidade e sacrifícios. Entrega com desinteresse. Quando nós aprendermos a viver para cuidar do outro, amparar o outro, suportar o outro, não é suportar no sentido de tolerar, não. Suportar no sentido de dar suporte. Quando nós acordarmos todos os dias, elevarmos o pensamento para o mais alto, agradecermos a Deus, lei de adoração, por estarmos aqui na Terra nesse momento grandioso, que é um momento de conscientização da humanidade, de preparação para uma transição planetária, e nós dissermos, Pai, o que posso fazer para servir a Ti hoje, lei de trabalho, segunda lei, nós estaremos colocando abnegação e devotamento em ação, que são exatamente os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Obrigada, Pera, e obrigada por nos lembrar a atitude de Maria. Queridos Calci e Pera, nós temos muitas perguntas no chat. Vamos tentar atendê-las, né? E aqui nós vamos para a primeira, Calci, que é a da Vanderlei Alencar. Ela faz a pergunta 21 e 51. E ela diz assim: se formos trabalhadores laboriosos e exemplificarmos os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, seremos sementes boas a germinar, mesmo cheios de falhas? Sim, é exatamente isso. Agora, tem um detalhe, irmãzinha Vanderleia Alencar. O Cristo não olha os nossos defeitos. Os nossos defeitos são problemas nossos. E nós vamos resolver. O verdadeiro cristão não é aquele que olha para trás e fica preso no remorso pelo erro cometido lá atrás. O verdadeiro cristão é aquele que foca no objetivo a alcançar e prossegue apesar dos erros. Você imagina, irmãzinha Vanderleia, se Pedro caísse no remorso após negar Jesus e reconhecer isso quando o galo canta, e Jesus alertou ele para isso, e Pedro passou 3 dias chorando, mas se recuperou e foi o grande fiel da balança do cristianismo, ajeitando e ajustando muita situação. Papel preponderante no trabalho de Paulo e de Tiago Menor em Jerusalém. O próprio Paulo de Tarso, se ele ficasse na lamúria de ter assassinado Estevão e mais um punhado de gente, porque não foi só Estevão que sofreu o rigor da aplicação da lei que ele impôs em Jerusalém, nós não teríamos o extraordinário trabalho que ele desenvolveu. Maria de Magdala, que era prostituta, mas que seguiu em frente. Então,
O Cristo não está preocupado com os nossos defeitos, ele olha para o futuro. Eu fico pensando assim, o Cristo deve olhar para a gente e pensar assim, nossa, olha só, aquele ali, daqui a 2, 3 mil anos. Tem gente que prefere um tempo mais curto, né? Mas a gente alonga um pouco e ele segue, ele não tem essa dificuldade, esse problema. Então, prossigamos todos nós, apesar dos defeitos que nos fazem, porque foram os nossos defeitos que nos fizeram retomar o caminho do bem. Eles nos serviram para isso. Muito bem. Pera, Daniel Rosa de Assis, a advertência do Espírito de Verdade sobre o entrave contra o despeito aos ricos do mundo se torna um óbice em ser ricos nas esferas superiores se nós falirmos fazendo opção pela riqueza ao invés da doutrina espírita? Daniel esticou a baladeira para nós, hein, Daniel? Calci, essa é a expressão daqui do Ceará, tá? Esticar a baladeira é brincar com estilingue. Já respondo já, Daniel. Deixa eu só completar aqui uma fala do Calci que eu achei fabulosa. Jesus olha em nós os nossos potenciais da alma, né? Emmanuel diz assim, se erraste, pensa no auxílio que podes prestar aos outros e corrige-te trabalhando. Não te condenes, serve mais, Deus nos compreende. Então, Calci, tu imagina que coisa maravilhosa se daqui a 2 mil anos nós já estivermos um Emmanuel da vida, né? Um Emmanuel, se daqui a 2 mil anos nós já tivermos assim. Mas, Daniel, vamos lá. Veja que a doutrina espírita nos diz que a riqueza é uma prova muito mais difícil de ser suportada que a própria miséria. Porque o desregramento material já vive em nós. Quando nós temos a contenção pela ausência, então vamos lá, eu não posso extrapolar os meus desregramentos porque eu tenho carência, então eu não tenho recursos financeiros. A própria carência me é uma disciplina, me é uma possibilidade de educação. Mas quando o meu desregramento ele é exacerbado pela abundância, a doutrina espírita vai nos dizer que a riqueza é uma prova muito mais difícil. Então, o advertência do Espírito de Verdade sobre a questão dos ricos do mundo não é óbice nenhum para nós, efetivamente. O problema é sabermos ou não lidar com as provas que temos. Quando Jesus lá atrás fala para o moço rico, aquele moço rico que ele vai e se desprende dos seus bens e volta, vende os teus bens e volta a me seguir, aquele moço, ele diz para ele que já cumpria todos os ensinamentos da lei, já fazia a caridade, já cumpria o que era necessário em termos de obrigações da religião. Mas Jesus, conhecendo do mais secreto daquela criatura, mesmo ele fazendo a caridade, respeitando pai e mãe, honrando pai e mãe, cumprindo todos os mandamentos da lei, Jesus, conhecendo do mais secreto dele, percebeu que o grande mal, vamos dizer assim, da vida daquela criatura era o apego material. Não era efetivamente o bem, mas os bens, mas o prazer que os bens dão a nós. Isso sim é que nós precisamos observar. Porque muitas das criaturas que encarnam na Terra com missões de terem riquezas, encarnam com o objetivo de transformar essas riquezas em progresso, em criar empregos, em facilitar a vida das outras pessoas, desenvolver tecnologias, aplicar na ciência, promover o progresso das criaturas, sim. O grande problema são os arrastamentos, que podemos tê-los com riqueza, podemos tê-los com miséria, ok? Os verdadeiros bens são os bens da alma, que nós saibamos cultivar os bens da alma, os valores eternos da alma que nos levarão, sem dúvida, para locais muito mais distantes, inclusive para atuações muito mais contundentes nos mundos materiais. Obrigado, Pera. Nós vamos fazer um balanço rapidinho e depois passamos para Luziane encerrar, porque o tempo está terminando. Tem um comentário de Cristina Mello, que se complementa em 2 momentos.
mas é só um comentário. Então, não tem uma pergunta propriamente. A Elaine Leopoldino, ela disse, então Jesus falou diretamente com Allan Kardec? Entendi certo? Entendeu certíssimo. Como ele fala com todos os seus apóstolos. Kardec foi apóstolo do Cristo. Então, aí está. O remédio que se refere ao espírito verdade ao cumprimento das leis morais? Com toda certeza, não é? Porque quando nós cumprimos as leis morais, nós corrigimos tudo. E Pedro colocou na primeira epístola, o amor cobre a multidão dos pecados ou dos enganos, não é? E aí nós temos, estamos fazendo um balanço, tá bem? Vamos ver o que nós temos agora. Se Jesus conheceu e conversou com os essênios e Kardec era druida, seria isso ele ser apóstolo? Maria, acho que não precisamos fazer essa confusãozinha, não é? Não tem muito a ver uma coisa com a outra. Não é? Kardec foi apóstolo porque era trabalhador, não é? Com toda certeza. Jeane Lima fez aqui. Bom, primeiro, a Jeane Lima tem aqui no final, diz, nesse item 8, o sentimento do dever cumprido vos dará repouso. Como adquirimos esse sentimento de dever cumprido? Já está no próprio estudo de hoje, não é, Jane? Cumprindo a lei divina, fazendo a vontade, não é, do Pai, realizando o bem. É assim que a gente tem a nossa consciência tranquila. E a própria Jeane, finalmente, ela coloca assim, gratidão, Lu, Carlos, Calci, Pera, pelas respostas, pelos esclarecimentos que nos iluminam, nos consolam e nos libertam da ignorância. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos nós, não é? Lu, contigo. Gratidão imensa a todos vocês que estiveram aqui com a gente, participando, trazendo seus comentários, as perguntas, enriquecendo demais esse nosso momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos os nossos convidados, tamanho conhecimento, sensibilidade, didatismo, trazendo para nós os esclarecimentos. Carlos, agradecemos por essa parceria, as intérpretes para Libras, a nossa equipe que está aí nos bastidores, e nós gostaríamos de trazer alguns recadinhos nesses instantes finais, que são a respeito do nosso estudo. O estudo ele está disponível também em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Então, a gente pode divulgar, compartilhar, para aqueles que não puderam estar aqui, não puderam assistir com a gente hoje. Se você tem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ESE_FebTV. Se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-ESE. Lá você encontrará as perguntas respondidas do Telegram, os encontros, materiais de estudo, podcast e muito mais. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudos das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Livro dos Espíritos, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, terças-feiras, às 20 horas. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre às quintas, aqui conosco, às 21h30. Apoie a FebTV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando www.febtv.com.br. No nosso próximo encontro, a gente hoje finalizou esse capítulo 6º, intitulado Cristo Consolador, que a gente viu aqui a presença de Jesus nos textos, nas belezas dos comentários, e que a gente pode revisitar, trazendo ao coração essas mensagens tão instrutivas. E na próxima semana, no nosso próximo estudo, a gente vai para o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o estudo dos itens, o que se deve entender por pobres de espírito e aquele que se eleva será rebaixado. Um abraço a todos, gratidão imensa e até o nosso próximo encontro. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.